Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim, que todo mundo esteja bem, firme e forte nos estudos, né, gente? Tem que estar, não pode vacilar, só o estudo salva, né, meus amigos? Então, por isso tem que estar sempre estudando, pegando firme. Se alguém aqui vai fazer a prova de novembro, tá chegando, né, gente? A prova tá logo aí, um mês praticamente, um mês e uma semana já chega o dia da prova. Você acha que é muito, mas não é nada, você piscou. Até porque tem 2 feriadinhos no meio, né, gente? 3, na verdade, né? 3 feriadinhos no meio, então você vacilou, pá! Que tiro foi esse? Não, a prova. Então, por isso, tem que estar estudando muito para quem vai fazer essa prova. E você que não vai fazer de novembro, vai fazer a outra, também tem que estar estudando, né, gente? Tem que estar montando a bagagem para quando chegar o outro exame, também estar prontinho. Fechou? Hoje, vou entrar com vocês em processo do trabalho, com um tema bem importante. Vamos bater um papo sobre audiência trabalhista e depois falar sobre procedimento. A audiência vai ser o grande foco da aula, tá, gente? A parte de procedimento é uma parte menor, tá? O grande foco vai ser audiência trabalhista, ok? Vamos começar seguindo aquela linha. Primeiro eu explico, depois eu dito, explico e dito. Então presta atenção. Olha só, gente. O primeiro tema que eu falo da audiência, um tema importante, é o local da audiência. E aí? Onde ocorre a audiência? Depois eu dito. Regra geral, o local da audiência é na sede do juízo. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, lá no Lalau Towers, lá no Fórum da Trabalho da Barra Funda, ou ainda temos na Zona Leste ou na Zona Sul, ok? Porém, presta atenção agora. Em situações especiais, em algumas hipóteses, as audiências podem mudar de local, sério? Podem ir para outro local, ok? Nessas situações especiais, as partes devem ser intimadas com antecedência de 24 horas. Com 24 horas de antecedência, elas deverão ser intimadas do novo local da audiência. Tranquilo? Professor, como assim esse negócio de audiência em outro local, situações especiais? Ai, professor, me explica direito esse negócio de audiências em outro local. Dou 2 exemplos. Primeiro, chamada Semana da Conciliação. Pelo mutirão de audiência, pela grande quantidade de audiências, acontece de mudar o local, ok? De ir para um outro local. Eu aqui em São Paulo, por exemplo, já fiz audiência no estádio do Pacaembu, Memorial da América Latina, lá no Tribunal na Consolação. A grande quantidade de audiência faz mudar. Um segundo exemplo que eu dou para vocês de audiência fora do local, e eu tenho que contar para vocês, meu psiquiatra até manda desabafar, falar essas coisas, que foi um período muito difícil na minha vida. Eu, durante quase 1 mês e meio, olha que complicado, gente, eu fui juiz em Angra dos Reis. Difícil, gente, pesado, eu sei, eu entendo. E, só para vocês terem uma ideia, na vara de Angra, ficar de frente para o mar, eu fazia audiência com aquela vista linda. Mas calma, a situação piorava, gente. Eu tinha que fazer justiça itinerante. É um outro exemplo de juiz fazendo audiência fora da sede. E eu piorava, sabe por quê, gente? Olha o que acontecia. A cada 15 dias eu tinha que fazer audiência, sabe aonde? Em Paraty. Olha que pesado, gente, eu sei. O pessoal até hoje não entende como eu voltei para São Paulo. Fala aí, Scalers, tá claro a sua cara de idiota de ter voltado. Olha só, gente. Então, audiência fora da sede. Tranquilo? As partes devem ser intimadas com antecedência de 24 horas. Fechou? Anota aí, título. Audiência. Primeiro tema, local. Nos termos do artigo 813 da CLT, as audiências ocorrem na sede do juízo. As audiências ocorrem na sede do juízo. Entretanto, em situações especiais, elas podem ocorrer em outro local. Devendo as partes serem intimadas com antecedência mínima de 24 horas, com antecedência de
24 horas, devendo as partes serem intimadas com antecedência de 24 horas. Tranquilo? Certo, meus amigos e amigas? Tá aí, ok? Fechou? Pode voltar em mim, meu brother? Olha só, gente. Segundo tema, horário de audiência. Como funciona? Tá na CLT que as audiências devem ocorrer das 8 às 6, das 8 da manhã às 18, não podendo ultrapassar mais de 5 horas seguidas, salvo matéria urgente. Então as audiências ocorrem das 8 às 18, não podendo ultrapassar mais do que 5 horas seguidas, salvo matéria urgente. Espero que vocês lembram. Não confundir com outro horário que foi explicado para vocês. Qual? Atos processuais. Qual o horário dos atos? Quem lembra? Das 6 às 8, 6 às 20. Audiência 8 às 6, atos 6 às 8. Tranquilo? Não preciso nem falar, né, gente? É um prato cheio para o examinador Ivolanda, que ele adora uma pegadinha, quer derrubar vocês com isso. Coloca lá, as audiências ocorrem, depois eu vou ditar, as audiências ocorrem das 6 às 8. Aí você pega ela e fala, opa, eu lembro desse horário. O professor falou isso, 6 às 8, certeza. Agora vai. Vai para onde? De volta para o curso, porque errou. Aí o senhor não fala assim que dói. As audiências ocorrem das 8 às 6. 6 às 8, atos, audiência 8 às 6. Como decorar? De algum jeito. Pensa assim, atos processuais, horário maior. Expressão maior, horário maior, 6 às 8. Audiência, palavra menor, horário menor, 8 às 6. Tranquilo? Outra forma de decorar, se você quiser, pode decorar de forma romântica. Como? As audiências sempre ocorrem à luz do sol, das 8 às 18. Já os atos processuais ocorrem à luz do luar. Ah, isso eu adorei. Vou usar hoje à noite com o crush. Pode usar. Das 6 às 8. Tranquilo? Não se esqueça. Professor, mas acho que você está de migué em nós, hein, prof? Você está dando caô mesmo na gente, hein, prof? Outro dia eu estava na sua justicinha lá, acompanhando o advogado do escritório, e seu coleguinha juiz fez o pregão às 19 horas. E aí, professor, explica essa. Como a audiência que eu estava começou às 19 e você fala que a audiência rola das 6 às 8. Perdão, das 8 às 6. E aí? Explico. Principalmente para quem não tem prática, presta atenção, gente. É raro, é bem raro, mas bem raro mesmo, ter atraso nas audiências. Sério, prof, é raro, pode ficar tranquilo. Dificilmente tem. Pode ir lá no fórum do trabalho, dificilmente sua audiência vai atrasar. Só que às vezes, bem às vezes, pode ter um pequeno atraso. A audiência está marcada para as 10 da manhã, tem um pequeno atraso de 9 horas. A audiência começa às 19, pequeno atraso, gente, que é 9 horas. Já esperou muito mais pela ligação do seu crush? Então, nesse caso, o juiz começa depois do horário, tranquilo? O que não pode, o juiz já marcar a audiência fora desse horário. Exemplo, o juiz está carente, não quer ficar de segunda à noite em casa, o que ele faz? Vem dar aula. Tô brincando. Ele faz o quê? Marca a audiência sexta às 21 horas. E coloca na intimação, reclamante, você que é a parte por suficiente, traga queijo. Reclamada, você que tem dinheiro, traz vinho. Fazer o queijo e vinho com as partes sexta às 21. Eu posso? Não posso marcar audiência depois às 18. Isso que não pode. Fechou? Anota aí. Segundo tema, horário. Horário. A audiência ocorre, eu falei isso na aula de atos, estou revisando no momento oportuno, que é audiência. Horário. As audiências ocorrem em dias úteis, das 8 às 18. Em dias úteis, das 8 às 18. Não podendo ultrapassar mais de 5 horas seguidas, das 8 às 18. Não podendo ultrapassar mais de 5 horas seguidas, salvo matéria urgente. Não podendo ultrapassar mais de 5 horas seguidas, salvo matéria urgente. Entre parênteses, vamos colocar? Isso já está na aula 2, mas vale a pena colocar, não podendo ultrapassar de 5 horas seguidas, salvo matéria urgente. Entre parênteses, coloca atos das 6 às 8, das 6 às 20.
Fechou? Tranquilo? Próximo tema, gente. Oi? Isso é o limite para o juiz. Se o juiz começou a audiência às 10, deu 3 horas das 5 horas seguidas, o juiz ele pode adiar aquela audiência e falar, ó, já deu mais do que 5 horas, é um limite do juiz. Esse daí. Entre aspas, é como se fosse uma jornada do juiz na audiência. Ele não faz mais de 5 horas. Tranquilo? Olha só agora, gente. Próximo tema. Atraso na audiência. Explico com calma. Fiz o pregão, audiência das 10 horas. Reclamante João da Silva. Empresa Alfa. Abre a porta, empresa Alfa. Reclamante não entrou. Segunda chamada, audiência das 10 horas. Reclamante João. Terceira e última chamada. Cadê você, meu filho? Não abriu a porta. Vocês vão ver daqui a pouco, eu falo processo arquivado. 10:02. Com 2 minutinhos de atraso, abriu a porta. Quem? Ele. Silvio Santos? Não, o reclamante. Excelência, cheguei. Tamo junto. A reclamada ainda tá aí na mesa. Certo? Bora prosseguir. E aí? O que o juiz faz nessa situação? Tá lá, a parte chegou com 2 minutinhos de atraso. O reclamante. Vem as alternativas. Letra A, o juiz adverte a reclamada porque ela chegou no horário. Tinha que ter esperado o reclamante chegar. Letra B, o juiz parabeniza o reclamante porque são só 2 minutos de atraso. Não tem problema. Dá até um abraço nele. Letra C, o juiz não tolera o atraso. Letra D, o juiz está errado de fazer audiência no horário em ponto. E aí? Ai, professor, não sei, estou na dúvida, hein? Na Justiça do Trabalho tudo atrasa, prof. Eu acho que tudo atrasa, hein? Eu acho que tem que tolerar, hein, professor? Eu já ouvi falar em alguma coisa de 5 minutos na entrada, 5 minutos na saída, hein, prof? Eu acho que se aplica aqui, hein? Não, né, gente? Pelo amor de Deus. É a letra C. Não há previsão legal tolerando atraso. Para a prova de vocês, não tem previsão legal tolerando atraso. Na prática, tem juiz que tolera. Ok? Para a prova, não tolera. Tranquilo? Agora, presta atenção aqui. E para o juiz? Tem tolerância? Tem. Não sou eu que falo, é a CLT. Para alguém já é, professor, tudo para vocês, hein? Puxa saco. Não, uma pegadinha. A CLT prevê que para o juiz tem uma tolerância de até 15 minutos. Vamos pelos detalhes. Primeiro, atraso injustificável. Porque se for justificado, as partes têm que esperar o tempo que for. Se a audiência está atrasada porque o juiz está fazendo outra, se o juiz está atrasado porque está no gabinete resolvendo uma tutela antecipada, a parte tem que esperar. Agora, se for um atraso injustificável, ninguém sabe onde está o juiz. Aconteceu hoje de manhã, certeza. Lá no fórum tem vários juízes são paulinos. Certeza que muito se atrasou. Estão debaixo da cama chorando ainda. Cadê? O Palmeiras já foi embora, estou com medo. Certo? Então, atraso injustificável. Ficaram chorando, atraso injustificável. Tranquilo? Certo? Porque se for justificado, tem que esperar. Agora vem a pegadinha que a colega falou. Presta atenção agora. O CPC prevê uma tolerância de 30 minutos. O Estatuto da OAB fala que o advogado deve aguardar 30 minutos. Ai, prof. E agora? Se cair em processo do trabalho, caindo no processo do trabalho, qual vai ser a tolerância? 15 minutos da CLT? 30 minutos do CPC? Ou eu vou aplicar o estatuto que fala 30? Ou, prof, eu vou aplicar, entrego para Deus e aplico a Bíblia? E aí? Pessoal, se a prova é processo do trabalho, qual norma você vai aplicar? O estatuto da OAB. Estou brincando, a gente é a CLT, certo? Ah, senhor, como você é besta, anotei estatuto. Você vai aplicar a CLT, 15 minutos. Tranquilo? Óbvio. Sempre quando eu dou essa aula, chega Twitter, mensagem, reclamação. O professor Marcos Calerto tem que se entender com o professor Alisson. O professor Alisson falou 30 minutos no estatuto. Como vem ele e fala em 15 minutos na CLT? Tem algo errado. Eu confio mais no Alisson, que ele é mais legal que o Scalercio. E aí, gente? Tenho que se entender com o Alisson? Não, gente. Ainda bem que não, até porque eu vou apanhar dele. Não tem. Tranquilo? Cada um na sua matéria. Em ética, 30. Processo civil, 30. Processo trabalho, 15. Simples assim. Fechou? Anota aí. Terceiro tema, atraso. Nos termos da UJ, terceiro tema, atraso. Nos termos da UJ, 245
da SDI 1 do TST, repito, nos termos da UJ 245 da SDI 1 do TST, não há previsão legal, tolerando atraso das partes, na audiência. Agora vem outro parágrafo. Não há previsão legal tolerando atraso das partes na audiência. Já para o juiz, o artigo 815 da CLT prevê tolerância de atraso de 15 minutos para atraso injustificável. 15 minutos para atraso injustificável. Ultrapassado esse período, as partes podem se retirar, constando a presença na ata. As partes podem se retirar, consignando a presença na ata. Depois, pode voltar em mim. Olha só, gente. Presta atenção agora. Próximo tema que eu falo para vocês é a designação da audiência. Como funciona? Qual o prazo para designar a audiência? A audiência deve ser marcada respeitando um prazo mínimo de 5 dias do recebimento da citação. Da data que a empresa é citada, tem que marcar a audiência depois de 5 dias. Para que esse prazo 5 dias? Para dar tempo de procurar um advogado, fazer defesa, se for corintiano, tentar matar o reclamante, certo? É assim que funciona o prazo de 5 dias, ok? Certo? Então, por exemplo, digamos que está sendo processada a padaria do seu Manuel do lado do fórum. Parede com parede no fórum. Eu falo, olha, estão processando a padaria do seu Manuel, meu vizinho. Já sei. Vou marcar audiência para amanhã, às 8h30, e aproveito e falo para ele trazer pãozinho quente, já que o juiz é gordo. Posso marcar audiência para o dia seguinte? Não. A parte do pãozinho eu posso, agora da audiência não. Tranquilo? Não pode marcar, porque tem que respeitar o prazo de 5 dias do recebimento da audiência. Tranquilo? Do recebimento da citação. Tá? É um tema simples, mas a OAB tem fetiche por isso. Vira e mexe cá em prova da OAB, pergunta de audiência sobre esse prazo. Então tem que saber. Fechou? Anota aí. 4º tema, designação. Nos termos do artigo 841 da CLT, a audiência deve ser designada. Respeitando o prazo mínimo de 5 dias. Respeitando o prazo mínimo de 5 dias.
do recebimento da citação, respeitando o prazo mínimo de 5 dias do recebimento da citação. Tranquilo? Agora, presta atenção, gente. Outro tema que vocês também devem ter visto lá na aula 2, na aula de atos processuais, certo? Que tem que saber. Próximo tema que eu falo, como eu falei, vocês também devem ter visto lá na aula 2, mas aqui tem que ser revisto, é a questão da publicidade. Como assim, gente? As audiências são públicas. Como é feita a audiência, pessoal, feito o pregão, e o pregão, minha gente, ele é feito não só para acordar quem está dormindo lá fora, viu, gente? Quando você escuta o pregão, audiência das 10 horas, não é para acordar. Por que é feito o pregão? Para tornar público que ali naquela sala vai começar uma sessão pública. Uma sessão solene pública. Então, pregão é para isso, tá? E eu te falo só um parênteses, sabe? Eu já vi pregão de tudo quanto é jeito, tá, gente? O mais comum qual que é? O pregão bravo. Audiência das 10 horas. Reclamante da Silva versus vigilante. Mas já vi pregão, gente, do cara empolgado. Bom dia! Aqui, às 10 horas, vai começar mais uma audiência. Sejam bem-vindos. Eu lembro que eu perguntava pro cara que fazia o pregão, eu falava, meu amigo, você tá tomando? Avisa os irmãos. Dá um gole também pra mim, pô. Deixa eu ter essa vibe. Tinha um lá no Rio que fazia o pregão cantando, gente, te juro. Ele fazia assim, audiência das 10 horas, reclamante João e a empresa. Rapaz, carioca é animado mesmo. Tranquilo? Então, o normal é o bravo. Audiência das 10 horas, reclamante vigilante. Que não dá nem pra entender direito, né, gente? Você fala, caraca, será que era a minha audiência? Feito o pregão, a porta da audiência tem que estar destrancada, porque a audiência é pública. Qualquer pessoa pode entrar na sala de audiência, qualquer um, gente. A audiência é pública. Fechou? Fica a dica, minha amiga. Brigou com o crush, namorado, eu vou embora de casa, vou sair daqui. Aí você sai, pega o elevador e fala, ferrou, pra onde eu vou? Vai pro fórum. Vai lá, vai passar um dia agradável no fórum. Tem audiência o dia inteiro, gente. Todas vai lá na Barra Funda, tem audiência das 8h30 até as 6. Você acha lá alguma vara tendo. Passa um dia feliz lá, é legal, te anima, faz você repensar a vida. Nenhum juiz vai poder olhar pra você e falar, quem é você? Quem te mandou aqui? Foi a minha ex? Não. Nenhum juiz vai te perguntar isso. Porque a audiência é pública. Tranquilo? Salvo segredo de justiça. Sendo segredo de justiça, aí acabou. O acesso fica limitado às partes e os advogados do processo. Somente as partes e os advogados daquele processo. Tranca a porta, ali só entra parte advogado. Alguém abre a porta e pergunta, quem é você? Não pode entrar, não. Só segredo de justiça. Tranquilo? Parte advogado. Professor, mas dá um exemplo aí de segredo de justiça. Quando isso acontece? Simples. Um grande exemplo é assédio sexual. Assédio sexual, o juiz declara segredo de justiça para quê? Para preservar a intimidade da vítima e do alegado assediador. Professor, como assim? Você quer proteger o taradão? Ei, prof, achei que você era Palmeiras. Eu sou? Mas por que eu quero proteger o taradão? Porque até então você não sabe se é verdade. Pensa você numa audiência de assédio. A primeira a ser ouvida é a vítima. Dona Lourdes, o que o senhor Tonhão aqui fazia com a senhora? Excelência, toda vez que eu passava do lado dele, ele mexia no meu cabelo e me chamava de cheirosa. O que você vai fazer? Na hora, você vai olhar pro seu Tonhão e vai pensar o quê? Tio nojento, desgraçado, corintiano, vai xingar o cara de quanto é nome. Você já vai presumir que o cara é bandido. Você não sabe. Tem que presumir, tem que ter o direito a inocência, tem que preservar a intimidade. Fora que, gente, assédio sexual é pesado demais, gente. Além que a pornografia rola solta. E se você assistir uma audiência, você vê que o juiz está perguntando muito, não é que o juiz está perguntando porque é pervertido. Ai, que juiz, ai, essa cara de bobo, olha só, sabia que era um tarado. Não, gente, o juiz tem que perguntar para saber o que era o assédio. Porque quantas vezes acontece? Excelência, o assediador falava besteirinhas no meu ouvido. E aí? O que são besteirinhas? Depende. Pode ser para um, pode ser para outro. Então eu tenho que perguntar. Falo, senhora, você tem que falar quais são as besteirinhas. Aí muitas vezes responde que, excelência, eu fico sem jeito. Eu falo, senhora, se você não falar, você vai perder o processo. Então deixa que eu falo. Aí conta tudo. Tranquilo? E aí é pornografia muitas vezes. E o juiz, ele tem que ouvir e ditar para constar na ata. Transcrever toda aquela pornografia. Fazendo a maior cara de planta do mundo, né, gente? Você tá narrando um filme pornô quase, você tá
fazendo aquela cara de planta, de alfa. Nunca me esqueço uma vez, peguei uma audiência uma vez, já faz um tempinho. Era assédio sexual pesadíssimo e pornografia assim, pesado. O cara era um porcão mesmo, pesado o assédio sexual do homem. Eu tinha que editar tudo e a datilógrafa, eu sou das antigas. A secretária de audiência era uma senhorinha que devia estar com seus quase 60 anos. Eu ditava aquilo para aquela senhora e ficava pensando, gente, eu vou pro inferno. Só de estar falando isso para uma senhora, eu sei que eu não tenho nada a ver com isso, que eu estou só ditando para constar, mas já fui pro inferno, só de ela estar ouvindo da minha boca essas palavras. Mas é o meu trabalho, eu tinha que ditar. Então, por isso, é constrangedor. Inclusive para o juiz, isso que eu quero dizer. Então, declara segredo de justiça. Esvazia a sala de audiência, fica com uma quantidade menor de pessoas, fica melhor, né, gente? Porque, gente, é do ser humano. Se tá rolando besteira, para não falar outra palavra que é palavrão, a sala lota. A galera enche, adora. Porque nunca tem muita coisa animada. Quando tem uma besteirada lá, cola na 20ª que a bagunça tá rolando. Aí começa a encher. Aí o juiz declara segredo de justiça. Um outro exemplo de segredo de justiça muito comum é a hipótese de celebridade. Quando tem gente famosa no fórum, declara segredo de justiça. Sério, senhor, rola uma celebridade? Rola. Já fiz audiência com vários ex-BBB. Tranquilo? O ex da Fazenda. Adoro a Fazenda, gente. Certo? Então, segredo de justiça, esvazia. Lembro, agora falando sério, do BBB é mentira, mas falando sério, fiz uma audiência de uma vez de um jogador de futebol bem famoso. Estava processando um time pequeno aqui da capital que usa 3 cores, que perdeu feio sábado. E aí, no meio da audiência, interrogando esse jogador famoso, vem alguém, a audiência era cedo, eu nem declarei segredo de justiça, que era começo da manhã. Vem alguém, deu um migué, fingiu que estava mexendo no processo, pegou o celular e pau! Fez uma selfie com o jogador no fundo. Coitado do jogador, não sabia se olhava para mim ou para a foto. E o cara que tirou a foto nem para me avisar, né? Tipo, eu apareci no fundo fazendo assim, tranquilo, em homenagem aos 2-0 de sábado, ok? Então, segredo de justiça. Esvazia a sala, só fica as partes dos advogados. Pois não? Depende, pode o colega estar falando, professor, já avisa desde o pregão, se já for um caso de segredo de justiça já ciente, o juiz já avisa. É que muitas vezes o juiz declara na hora, na audiência, que o juiz tem acesso ao processo na audiência. Na hora que ele abre o processo e vê um assédio sexual, uma doença grave, ou quando vê que é celebridade, porque já aconteceu o caso, celebridade de artista, que eu só descobri que eu era artista na audiência, porque pelo nome de registro não é famoso. Aí eu olhei, a hora que eu vi, eu falei, nossa, é fulano, olha quem tá aqui, meu pai. Será que eu posso pedir autógrafo no meio da audiência? Certo? Aí na audiência eu vi quem era a celebridade, você declara segredo de justiça. Tranquilo? Coloca aí no caderno. Publicidade, número 5. Publicidade, número 5. A audiência é pública. A audiência é pública. Salvo segredo de justiça. Salvo segredo de justiça. Em que o acesso fica limitado às partes, o acesso fica limitado às partes e aos advogados. O acesso fica limitado às partes e aos advogados do processo. Tranquilo? Certo, pessoal? Pode voltar em mim, meu brother. Olha só, minha gente. Próximo tema que eu explico para vocês. Poder de polícia na audiência. Galera de penal já ferve, né? Polícia é nós, professor, aqui é do crime. Olha só, gente. O que é o poder de polícia na audiência, gente? Simples. O juiz, ele pode retirar da sala, depois eu dito, pode retirar da sala de audiência quem estiver perturbando. Sério, prof?
inclusive mediante força policial. Sério? É. E a polícia que atua lá comigo, gente, é a Polícia Federal, porque é a Justiça Federal do Trabalho, né? Quem atua é a Polícia Federal. Ah, o senhor tá brincando? É o japonês da Federal? Ou é o lenhador da Federal? Ah, o senhor não fala que é o lenhador que eu desconcentro. E aí? É a Polícia Federal que tá lá. Eu posso tirar da sala de audiência quem estiver perturbando. Certo? E aí, como você faz? O que eu faço? O cara tá tomando minha audiência, o que eu falo? Chama a polícia. Pega o saco, põe na cabeça. Sufoca, tira. Tô brincando. Certo? Tira da audiência quem tá perturbando. Ok? Às vezes, pessoal, o poder de polícia começa do nada. Do nada. Barraco vem do começo. O juiz já tem que intervir. Porque senão sai até porrada. Quantas vezes? Faço a pergunta toda humilde. Na humildade mesmo. Reclamada, tem proposta de acordo? Reclamada já vai na voadora. Acordo, excelência, com esse vagabundo não tem acordo. Poder de polícia. Já corta a palavra. Porque senão vai sair briga. Às vezes a reclamada está toda cuticute. Excelência, sim, temos acordo. Queremos a paz mundial. Nossa proposta é 3 mil. Aí eu pergunto pro reclamante. Mais de uma vez o reclamante já respondeu assim. Reclamante, o senhor aceita os 3 mil da reclamada? Excelência, 3 mil? Sabe o que essa reclamada faz com os 3 mil? Sabe onde ela pega e enfia os 3 mil? Eu já corto a palavra. Nunca descobri onde que eles queriam, qual que era o local que ele queria que enfiasse os 3 mil. Prefiro não saber. Eu já corto a palavra. Mas mais de uma vez, te juro que o cara já respondeu isso. Teve uma vez que eu nunca esqueço, gente. Era Ius Postulandi, lembra? Ius Postulandi é a parte de atuação de advogado. E veio um dono da empresa, dono da loja, lá um senhorzão, um mirdão. Aí, quando está sendo advogado, o papel do juiz é explicar melhor, porque o cara não tem conhecimento técnico. Aí ele sentou lá e falei, senhor, olha só, o senhor está sendo advogado, pode atuar, ser advogado sim, fica tranquilo. E eu vou te explicar como funciona. No começo da audiência, senhor, nós tentamos ver se tem chance de acordo. Se o senhor quer fazer um acordo aqui comigo. Porque se faz acordo é melhor, expliquei os benefícios. E aí eu te pergunto, o senhor não é obrigado, mas o senhor quer fazer um acordo aqui comigo? O senhorzão olhou para minha cara e falou assim, bem rusticão, deitou para trás, eu não faço acordo com bandido. Eu olhei para a cara dele, olhei para a cara do reclamante, olhei para ele, olhei para o reclamante e perguntei para o reclamante, é com você ou é comigo? Certo? Que a depender com quem for, ele sai daqui preso. Certo? Aí no mirdão, eu falei, senhor, para que isso? Quem que o senhor está falando? Aí ele já na hora corrigiu, falou, estou falando para ele. Falei, então, mas mesmo com ele, não precisa falar desse jeito, não é assim que funcionam as coisas. Poder de polícia. Tranquilo? Certo? Agora, presta atenção aqui, dentro do poder de polícia. Quem já foi aluno pode ser que lembra, mas quem é novo... Estou fazendo audiência, vem a parte, pega o celular e começa. Pergunta, o que ela está fazendo? Está caçando Pokémon? Não. Excelência, estou filmando a audiência. A parte está filmando a audiência sem a minha autorização. Ela pode filmar a audiência sem a minha autorização, sem pedir para mim, sem sequer falar comigo? E aí? É aí a pegadinha. Muita gente pensa que não. Mas com o novo CPC, agora pode, gente. Está no novo CPC, meus amigos. E essa pergunta derruba muita gente. Vai ser a pergunta 43 da prova de processo civil e na mesma prova vai cair na 75 em trabalho, processo de trabalho. Só para derrubar quem está viajando no celular, quem está dormindo, quem não veio. Ah, o senhor não fala assim. Eu falo mesmo. Sabe que eu lanço praga, minha praga pega, que eu tenho fé pública. Lembra? Então não vacila. Não vacila. As partes podem gravar a audiência independente de autorização judicial. Não vacila quanto a isso. Mesmo sem a minha autorização. Só que agora presta atenção para entender. Esta gravação é óbvio que é apenas para fins processuais. A parte não pode filmar a audiência e postar no YouTube, como não fazer audiência com o juiz Marcos Scalércio. Ou eleição do juiz mais feio, veja quem lidera, ele, o Marcos Scalércio. Não pode. Não pode divulgar o vídeo, não pode. Esse vídeo, para que é? Para fins processuais. Exemplo, filmar um abuso de poder de polícia do juiz. Exemplo, estou lá na audiência, chega a parte. Excelência, o senhor está de terno preto, camisa branca, gravata preta, preto e branco, já sei, excelência. Você é Corinthians. O que eu faço? Está preso, desacato. Ainda que ele me ofendeu, é abuso de poder de polícia, né, gente? Não poderia. Aí a parte filma. Abuso de poder. O juiz está prendendo com excesso de abuso de autoridade. Pode. Para levar para a corregedoria, para recorrer. Então, pode filmar só para fins processuais. Prof, mesmo se for segredo de justiça, mesmo. Por quê? É só para fins processuais. Tranquilo? Não pode divulgar aquela imagem. Divulgou, aí já era. Aí não pode. Fechou?
Tranquilo? Vamos pôr no caderno, anota aí. Número 6. Poder de polícia. Nos termos do artigo 816 da CLT, o juiz pode retirar da sala de audiência quem estiver perturbando. Inclusive, mediante força policial. Quem estiver perturbando. Inclusive, mediante força policial. Agora vem. O artigo 367, parágrafo 6º do CPC. O artigo 367, parágrafo 6º do CPC. Prevê que as partes podem gravar audiência, independente da autorização judicial. Independente de autorização judicial. Ok? Independente da autorização judicial. Fechou? Grifa esse independente, que é o que vai cair e derrubar geral. Presta atenção agora, my friends. Vamos falar da ausência. Senhor do meu ex? Não. Da ausência na audiência. Se alguém falta na audiência. Primeiro, para fins didáticos, eu vou separar primeiro o reclamante, depois a reclamada. Ok? E aí, gente? Vamos lá. Reclamante faltou. Tem um lado da sala de audiência que está vazio. Que lado que é esse? Não sabe onde as partes sentam na audiência? Não me segue no Instagram, né, gente? Acabei de postar, fiz mó desenhozinho bonitinho, todo cuticute, minhas sobrinhas até me ajudaram lá, certo? Tá lá os lugares de sentar na audiência. Daí você preguiçoso, me segue no Instagram, @MarcosScalercio, tá bonitinho. Você nunca mais vai errar aquilo ali, certo? Se fosse você, vai lá me seguir, já faz o print e guarda. Muito em breve você vai estar divulgando na Trabalhista. A hora que você for entrar, você já dá um bisu, já vê a foto minha que eu fiz lá pra vocês, certo? Não é minha foto, pelo amor de Deus, não é foto do desenho que eu fiz. Tranquilo? Olha só, gente, reclamante faltou na sala de audiência, ok? Tem um lado da sala que está vazio, que eu não vou falar, você vai ter que ver na minha postagem, certo? E aí, o que acontece? Ausente o reclamante na audiência inicial ou na audiência una, vai ocorrer o arquivamento do processo. O que é arquivar, gente? Arquivar é a extinção do processo. O processo é extinto, aquele processo já era, morreu, se foi, já era. Mais ou menos o que você queria que acontecesse com o seu ex. Acabou. Tranquilo? Só que, presta atenção agora. Da mesma forma que o seu ex, o reclamante pode voltar. O senhor tá brincando, não é? O meu ex voltou esse fim de semana, mandou mensagem. Oi, sumida. E aí? Certo. Referência às eleições, né? Olha só, gente. Mandou mensagem. Ele voltou. O reclamante entrou com uma segunda ação. Só que não adivinha. Adivinha o que ele fez? Faltou de novo. Bem a cara do seu ex. Se decepcionou de novo. Volta e decepciona. O reclamante voltou e faltou de novo. Arquivou pela segunda vez. Se o reclamante der causa a 2 arquivamentos, vai ocorrer a chamada perempção. Lembra a perempção?
Lembra que a perempção, além de ser um nome bonito para dar para os filhos, lembra? Perempção Júnior. O dia que eu tiver um filho vai ser Perempção Júnior. Já pensou, papai, oi perempçãozinha, papai chegou, certo? A perempção, além de ser um nome bonito, ela é um castigo. 6 meses sem entrar com a ação. Fica 6 meses sem entrar com a ação. Tranquilo? Lembra, qual que é o pior castigo da perempção? É esperar 6 meses? Ficar aguardando 6 meses? Não, gente. Você já esperou muito mais pro seu crush te assumir. Até hoje, você atualiza lá o Facebook para ver se ele escreveu em relacionamento sério com você. O pior castigo da perempção não é esperar os 6 meses. É o quê? Que no período de 6 meses, o prazo prescricional está fluindo. Esse é o verdadeiro castigo da perempção. Que o prazo prescricional de 2 anos está fluindo nos 6 meses. Então, esse é um castigo. Fechou? Agora, presta atenção nas novidades de la reforma trabalhista. Temos La Casa de Papel e temos La Reforma. Olha só, gente. Se o reclamante arquivar o processo, ele vai ser condenado nas custas. E olha a grande novidade. Se o reclamante arquivar o processo, ele vai ser condenado nas custas, ainda que tenha justiça gratuita. Essa é a novidade. Sabe como que era antes? Salvo se gozasse da justiça gratuita. Agora é inverso. Mesmo com justiça gratuita, o cara paga custas. Ele só fica isento se ele justificar em 15 dias. Justificou em 15 dias, está isento. Não justificou, ele vai ter que pagar as custas, mesmo com justiça gratuita. Tranquilo? Certo? E agora, para finalizar essa novidade, lembra que eu falei que o reclamante pode voltar a entrar com uma nova ação? Para ele entrar com a nova ação, é obrigado ele pagar as custas da ação anterior. Ele só pode ajuizar o novo processo desde que ele pagou as custas da ação anterior. Tranquilo? Guardem isso, desde que ele pagou as custas da ação anterior. Certo, minha gente? Fica bem atento quanto a isso. Ok? Então não vacila. É assim que funciona. Fechou? Tranquilo? Novidades. Principal é essa. Ter que pagar custas ainda que tenha justiça gratuita. Isso, gente, está sendo questionado no STF. Esse questionamento que eu vou falar agora, para a prova não precisa saber, só para seu conhecimento de vida. Professor, se não cai na prova, eu não quero saber. Calma, meu amigo revoltado. Olha só, no STF está sendo questionado. Por quê? Porque viola a Constituição. A Constituição fala justiça gratuita integral. Não existe meio justiça gratuita. Não existe justiça gratuita pero no mútuo. Você tem, paga a custa. Ou não, ou você tem justiça gratuita e está isento de tudo, ou você não tem. Esse é o questionamento. É igual tá grávida, gente. Ou você tá grávida ou não tá. Ai, tô me sentindo meio grávida hoje. Aí depois descobre que são gases. Não. Ou você tá ou não tá. Simples assim, ué. Normal. Ou você tem justiça gratuita e tá isento, ou você não tem justiça gratuita e não tá isento. Só que para a lei agora existe isso. Você tem justiça gratuita, mas não tá isento. Você paga custas. Fechou? Tranquilo? Guardem isso, hein, gente. Novidade aí da reforma que vocês têm que saber como funciona. Anota aí. 7º, anota assim, gente, olha só. 7, ausência na audiência. Letra A, reclamante. Letra A, reclamante. Aí você coloca assim. Letra A, reclamante. Aí você põe tipo uma setinha, uma bolinha e coloca. Audiência una barra inicial. Audiência una barra inicial. Nos termos do artigo 844 da CLT. Nos termos do artigo 844 da CLT. Vai gerar o arquivamento. Vai gerar o arquivamento. Em tal hipótese, em tal situação, em tal hipótese, o reclamante será condenado em custas. O reclamante será condenado em custas. Ainda que, grifo ainda que, reclamante será condenado em custas, ainda que tenha justiça gratuita. Grifo ainda que.
ainda que tenha justiça gratuita. Salvo se justificar a ausência, no prazo de 15 dias. Salvo se justificar a ausência no prazo de 15 dias. Tranquilo? Depois, outro parágrafo. O reclamante poderá ajuizar uma nova ação. O reclamante poderá ajuizar uma nova ação desde que recolha as custas da ação anterior. Desde que recolha as custas da ação anterior. Ponto, outro parágrafo. Na hipótese dele der causa ao novo arquivamento, nos termos do artigo 732 da CLT, na hipótese dele der causa a um novo arquivamento, nos termos do artigo 732 da CLT, vai ocorrer a perempção. Ficando impedido de ajuizar a ação, pelo prazo de 6 meses. Ficando impedido de ajuizar a ação pelo prazo de 6 meses. Fechamos? Tranquilo? Quem quiser colocar entre parênteses, a prescrição flui. Ficando impedido de ajuizar a ação pelo prazo de 6 meses. Quem quiser colocar entre parênteses, a prescrição flui normalmente. A prescrição vai fluir nesse prazo. Fechamos? Fazer aquele intervalozinho de 1 minutinho e depois voltamos com mais audiência. A aula de hoje é leve, né? Uma das pesadas. Vocês vão ver que não vai cair, não vai ter tanta coisa assim, não. Voltamos em 1 minuto.